O presentinho de final do ano do ministro Fernando Haddad continua gerando muita discussão, a medida provisória 1202. Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo vou trazer para vocês o cenário atual da medida provisória 1202, que foi publicada no último dia útil de 2023 e que vem trazendo seus reflexos ao longo dos primeiros meses de 2024. Lembrando que essa medida provisória ela tem um prazo para ser convertida em lei ou rejeitada, prazo esse de 60 dias inicialmente, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. E nisso já surge uma problemática, porque algumas das previsões da MP só entram em vigor em 1º de abril. E o prazo de 120 dias, se considerarmos a prorrogação por igual período, ultrapassa 1º de abril. Então é possível que tenhamos, caso o Congresso não rejeite ou aprove a MP até lá, é possível que tenhamos a medida provisória produzindo efeitos sem que sequer tenha sido ainda analisada para que seja aprovada ou rejeitada. E já tivemos algumas notícias acerca dos reflexos da medida provisória e das alterações por ela propostas, principalmente nos pontos mais relevantes, como, por exemplo, a antecipação do fim do PERSE. Nós tivemos uma notícia do dia 7 de fevereiro no Portal J, onde associações de turismo e eventos pedem ao Congresso que mantenham o programa. Porque a medida provisória 1202 ela antecipa o fim do PERSE, que é um programa que isenta dos tributos federais as empresas do setor de eventos, isenta de PIS, COFINS, IR e contribuição social. Então, vem sendo debatido e discutido a possibilidade de manter o PERSE pelo prazo que foi estipulado na redação original da lei, que seriam 60 meses, e por isso ser rejeitada a medida provisória nesse quesito. Mas os outros quesitos da MP também estão sendo questionados, como, por exemplo, a reoneração da folha de pagamento, que inclusive o Partido Novo entrou com uma ação contestando a constitucionalidade desta medida provisória no que diz respeito à revogação da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. E o terceiro e último ponto da medida provisória, são 3 pontos, todos eles negativos, a reoneração da folha, a antecipação do fim do PERSE e a limitação de compensação. Algumas empresas já entraram com ação contra a limitação da compensação, porém, a maioria das decisões até então estão sendo negativas para as empresas. As decisões vêm sendo favoráveis à aplicação da limitação de compensação. Então, o mapeamento da PGFN, conforme noticia o J aqui no dia 5 de fevereiro, um mapeamento feito pela PGFN mostra, até agora, 2 liminares e uma sentença negando o pedido do contribuinte para que se possa compensar integralmente o seu crédito sem respeitar a limitação prevista na MP. Para explicar um pouco melhor sobre a limitação, nós tivemos aqui na medida provisória a limitação através da inclusão do artigo 74A ao texto da Lei 9.430 de 96. Porém, tem um ponto importante que eu gosto de chamar a atenção aqui. Essa limitação de compensação, ela diz que se aplica a valores de crédito superiores a 10 milhões de reais, que sejam decorrentes de decisão judicial, como estabelece aqui o inciso 3 do parágrafo 1º. Só que um ponto interessante é que o artigo cita que deverá ser observado o percentual estabelecido pelo Ministério da Fazenda e que o piso, o limite mínimo, é de 1/60, ou seja, o contribuinte tem que consumir o crédito em 5 anos, 60 meses. Só que até agora, apesar do ministro Fernando Haddad ter anunciado no dia 28 de dezembro que o limite seria de 30%, até agora não tivemos a oficialização desse limite publicado pelo Ministério da Fazenda, o que suscita uma outra dúvida. Pode a Receita Federal aplicar a limitação sem que sequer tenha sido publicado qual é esse percentual, partindo por base do percentual mínimo, que seria 20% ao ano, Então tem alguns pontos sendo questionados a respeito dessa limitação, fora a sua legalidade, Discute-se também a jurisprudência do STJ que dá ao contribuinte o direito de aplicar a legislação vigente na época em que o crédito foi gerado. Então, se eu tenho, por exemplo, um crédito oriundo da tese do século, na época que meu crédito foi gerado, que minha decisão transitou em julgado, não existia essa limitação. Pode uma lei posterior me prejudicar o contribuinte ao estabelecer um limite de compensação, um teto de compensação anual? Vem sendo discutido isso no judiciário, inclusive utilizando-se de jurisprudência do STJ, que dá ao contribuinte o direito de aplicar a legislação vigente na época em que o crédito foi homologado, que o crédito transitou em julgado. Certamente esse assunto vai render diversas discussões no judiciário. Caso a medida provisória seja aprovada, seja convertida em lei, as discussões seguirão
E se tivermos a felicidade dessa medida provisória cair por terra, né, o legislativo fazer o seu papel e não abaixar a cabeça para o executivo, é possível que essas discussões no judiciário não evoluam tanto, né, não se estendam tanto. Apesar de que o nosso ministro Fernando Haddad já deu o recado que se o Congresso, se o Legislativo não aceitar a medida provisória, não converter em lei as 3 medidas propostas na MP 1202, que o STF, né, o Judiciário, fará o seu papel em julgar inconstitucional não só a prorrogação da desoneração da folha, mas também os outros pontos tratados por SMP. Então o próprio ministro Fernando Haddad já deu recado aos presidentes das casas, da Câmara e do Senado, que se não aprovarem, o assunto será levado ao STF. E agora, jovem, o que tu acha? Acha que o executivo está querendo fazer valer a sua vontade, impor a sua vontade a todo custo? Me conta aí no comentário o que você acha. Acha que a medida provisória vai ser aprovada? Acha que ela vai ser rejeitada? Você concorda com as alterações propostas para o SMP? Me conta aí no comentário.